Que a paz e uma bênção divina muito especial estejam sobre o seu dia ao iniciarmos esta imersão. Hoje, vamos mergulhar profundamente nas notas e nas fontes muito bem selecionadas que recebemos, focadas em um clássico absoluto do pensamento teológico, o livro Teologia Sistemática, escrito pelo renomado autor Louis Berkhof. E vale dizer que é uma obra imensa, né? Uma daquelas que, ao longo das décadas, moldou gerações inteiras de estudiosos. Definiu mesmo os parâmetros fundamentais do pensamento religioso ocidental. Sem dúvida. E o nosso objetivo hoje não é fazer tipo uma leitura árida de conceitos do passado, sabe? Com certeza. A ideia é pegar a complexa doutrina da Igreja e tirar ela completamente daquela caixa limitante do senso comum. Queremos afastar aquela ideia automática que quem ouve pode ter de que a Igreja é apenas um mero edifício histórico na esquina ou uma espécie de clube social de fim de semana. Exatamente. O propósito é entender as raízes bíblicas profundas, a mecânica do funcionamento e, claro, as drásticas reviravoltas da sua evolução ao longo dos séculos. E o que salta aos olhos nas fontes que estamos analisando é perceber que a forma como definimos a Igreja não é um debate inofensivo de dicionário, sabe? Não mesmo. A maneira como a gente compreende a essência da Igreja altera-se de forma sísmica o modo como entendemos a própria engrenagem da salvação. Uau! Muda a salvação. Muda tudo. A definição que você adota muda o fluxo da autoridade espiritual, o perdão e a forma exata como o indivíduo comum pode se relacionar com o divino. A fundação teórica prepara o terreno para consequências e desdobramentos práticos que custaram até mesmo vidas ao longo da história. Nossa, então vamos desempacotar exatamente esse ponto da salvação. Antes mesmo de olharmos para os títulos e para a origem histórica das palavras, o texto do Berkhof nos apresenta a necessidade urgente de entender a ordem das prioridades teológicas. Sim, é o grande ponto de partida. É basicamente um cenário do tipo o ovo ou a galinha, só que aplicado ao campo espiritual. E é exatamente aqui que ocorre a maior fratura conceitual que o livro expõe. Afinal, a grande pergunta é: quem leva a quem? Esse é o ponto de ruptura que divide a história. O material aponta que, na visão católica romana histórica, o estudo dogmático e a instituição da Igreja têm precedência sobre todas as outras coisas. Ok. O eixo em torno do qual tudo gira é a afirmação de que a Igreja é a Mater Fidelium. Que significa a mãe dos fiéis, certo? Isso, a mãe dos fiéis. E por trás desse título esconde-se uma engrenagem vital. A instituição é vista como a dispenseira exclusiva de todas as graças sobrenaturais de Deus. Ah, entendi. A lógica operante ali estabelece que não é Cristo que leva o indivíduo até a comunhão da Igreja, mas é a instituição, por meio daquele monopólio dos seus sacramentos e de seu clero, que pega o indivíduo pela mão e o conduz a Cristo. Peraí, então argumenta-se que a instituição produziu e validou as próprias escrituras e por isso possui autoridade sobre elas. Exatamente essa é a visão. É uma dinâmica estritamente de cima para baixo, então. A corporação existe antes das pessoas, detém as chaves de acesso ao sobrenatural e distribui a salvação mediante o cumprimento de suas próprias regras. É um funil institucional. Para acessar o divino, meio que se exige a passagem pela alfândega da burocracia institucional, né? Perfeita analogia. E aí entra a concepção reformada, fundamentada especialmente por João Calvino, que pega essa pirâmide e inverte, coloca de cabeça para baixo. E como funciona essa inversão? Para a mente reformada, a engrenagem funciona no sentido oposto. Cristo, mediante a operação invisível do Espírito Santo, primeiro atua diretamente na alma do indivíduo. Ele chama, desperta a fé e então, a partir da junção orgânica de todas essas pessoas regeneradas, constitui-se a Igreja. Ah, o movimento é o contrário. Sim. Sob essa ótica, a Igreja passa a ser compreendida primariamente como a communio fidelium, ou seja, a comunhão dos fiéis. A instituição nasce do povo redimido e não o povo redimido da instituição. Trazendo isso para uma imagem mais palpável para quem está nos acompanhando, a gente pode pensar no funcionamento de um grande hospital. Como assim? Aplicando a lógica reformada da communio fidelium, o questionamento é simples. É o prédio monumental,
o mármore frio do saguão e os carimbos da administração que operam a cura biológica do paciente que dá entrada na emergência. Claro que não. Pois é, a cura acontece unicamente pela atuação direta do médico especialista intervindo no corpo da pessoa, né? A estrutura arquitetônica e a burocracia do hospital surgem posteriormente e de forma secundária apenas para criar um ambiente que facilite e expanda o trabalho essencial do médico. Olha, maravilhosa essa analogia. O foco da tradição reformada reside inteiramente nessa intervenção primária e direta sobre a vida humana. O organismo invisível precede a organização visível. Faz todo sentido. E ao mergulhar nos detalhes históricos que as notas trazem sobre esse foco, encontramos alguns fenômenos acadêmicos curiosos que demonstram como as instituições de ensino lidaram com o tema. Sim, eu vi isso nas notas. O livro destaca um detalhe histórico fascinante sobre dois dos maiores gigantes da teologia presbiteriana americana do século XIX, Charles Hodge e R.L. Debney. Dois pesos pesados. Exato. Estamos falando de acadêmicos que produziram compêndios intermináveis sobre dogmática, dissecando até os menores átomos da fé cristã. Contudo, de alguma forma inexplicável, ambos deixaram de incluir a doutrina da igreja em suas obras monumentais. Como isso acontece? Pois é, parece loucura, né? Mas Berkhof faz questão de notar que essa omissão não ocorreu por um desprezo teológico, mas sim por acidente de percurso do ambiente acadêmico. Acidentes do tipo... O teólogo Charles Hodge, por exemplo, ensinou e debateu sobre a natureza da igreja durante toda a sua longa carreira. O plano inicial era produzir um robusto quarto volume focado estritamente nisso. E por que não saiu? Complexidade do trabalho atrasou tudo, e a fragilidade física decorrente de sua idade avançada acabou paralisando a mão dele antes que a obra ganhasse vida. Nossa, que triste. Mas e o caso do Debney? Esse é ainda mais ilustrativo de como os processos acadêmicos podem criar pontos cegos, né? Sim, é até engraçado. O autor justificou o imenso buraco em seu compêndio argumentando que a teologia da igreja já estava sendo profundamente martelada em um outro departamento do seu seminário. O Departamento de Política Eclesiástica, certo? Isso mesmo. Sob essa desculpa institucional de que alguém na sala ao lado já está resolvendo o problema, ele simplesmente presumiu que os alunos já teriam aquelas respostas e avançou para outros tópicos. É o famoso risco de fatiar o conhecimento, né? Mas, retornando ao cerne da visão reformada, onde o peso da definição cai sobre o indivíduo redimido e na comunhão direta, a gente se depara com um impasse linguístico. Verdade, a questão dos nomes. Sim. Como os textos bíblicos originais denominavam esse encontro de pessoas? Quando mudamos a lente da teologia pura para investigar a etimologia, o significado dos nomes revela umas nuances muito profundas. Com certeza, e especialmente porque a herança da linguagem molda o nosso pensamento. A raiz de tudo reside no Velho Testamento, onde o texto hebraico apoia-se fortemente em dois termos muito específicos, o kahal e o edar. Tá, e qual é a diferença entre eles? Inicialmente, o vocabulário hebraico mantinha uma linha divisória bem clara. Edar operava como um termo para denotar a sociedade como um conceito fixo. Fixo no sentido jurídico? Exato. Carregava o peso jurídico de pertencimento a um grupo, uma congregação instituída. Não importava se os indivíduos estavam fisicamente agrupados no mesmo cômodo ou espalhados pelo deserto. Isso é bem semelhante ao conceito de cidadania. Pertencemos a uma pátria ininterruptamente, independentemente de estarmos agrupados em comício ou, sei lá, dormindo isolados em nossas residências. Exatamente. Em contrapartida, o kahal expressava algo imediato e tangível. Representava o próprio ato ruidoso de se reunir, sabe? A assembleia sendo executada em tempo real em resposta a um chamado sonoro. Então é a reunião acontecendo ali na prática. Isso. Contudo, os eventos traumáticos da história de Israel, em particular aquela deportação para o cativeiro na Babilônia, forçaram essas palavras a se fundirem no uso popular. E quando saltamos os séculos para o grego do Novo Testamento, essa fusão deságua na adoção de dois termos novos, a famosa sinagoge e a eclesia. Tá, e o termo sinagoge encontrou um nicho muito específico, né? Sendo cimentado no vocabulário para descrever quase que com exclusividade as liturgias ou
a arquitetura física das reuniões religiosas judaicas. Isso, virou quase um termo arquitetônico. E isso pavimentou o caminho para que a comunidade de seguidores de Jesus abraçasse o termo eclésia. O momento mais emblemático ocorre no Evangelho de Mateus, quando Cristo afirma que edificaria sua eclésia. Mas o obstáculo atual é que uma boa parcela dos estudos modernos tenta forçar uma mística sobre essa palavra. Sim, e como tentam? Tem gente afirmando que ela seria um termo superespiritual que descreveria de forma cifrada os cristãos como pessoas retiradas misteriosamente do contato com o mundo. Mas o Berkhoff trata de demolir esse misticismo etimológico. A confusão moderna nasce ao se quebrar o grego ao meio, sabe? Como assim quebrar ao meio? Eles pegam a junção da preposição ek, que traduzem como para fora, e o verbo kaleo, que traduzem como chamar. Isso gera a tese romantizada dos chamados para fora. Ah, sim, já ouvi muito isso. Pois é. No entanto, o texto demonstra que, no grego do dia a dia da época, a palavra eclésia não continha absolutamente nada de religioso ou místico. Era um substantivo secular grego. Sério? Totalmente secular. Totalmente. A sua função primária era apontar para o cidadão comum de uma polis, que era chamado para fora de sua casa privada, a fim de se juntar aos seus pares na praça pública e deliberar sobre as leis e negócios da cidade. Nossa, então era uma atividade cívica e governamental pragmática. As pessoas unidas em assembleia deliberativa, apenas isso. Apenas isso. Mas olha só, as anotações sobre a fonte trazem um detalhe que parece tipo uma virada cinematográfica. O lance da etimologia germânica. Isso, nós confirmamos que o termo bíblico grego estava enraizado em descrever o movimento e a associação de pessoas. Porém, quando olhamos para os termos mais usados na contemporaneidade, especialmente nas matrizes germânicas e no idioma inglês, não há vestígio nenhum do termo eclésia. É verdade. Falamos church no inglês, falamos kirk no holandês ou kirche no alemão. Qual é o berço dessas expressões, afinal? A ironia rastreada por Berkhoff é formidável. Todas essas ramificações germânicas nascem de um terreno linguístico completamente estranho à eclésia. Elas provêm do termo grego kyriake, que carrega o significado literal de pertencente ao Senhor. E a qual objeto o termo kyriake estava agarrado em sua origem pragmática? Nos primeiros séculos de adoção cristã, expressões completas como to kyriakon ou rekyriake tinham uma função primordialmente arquitetônica. Espera aí. Arquitetônica? Sim, elas apontavam para o espaço físico de tijolos, o lugar estático onde a comunidade agendava seus encontros. A comunidade afirmava que o edifício, enquanto propriedade, pertencia ao Senhor. Nossa! O insight crucial das notas é que o templo em si, quando escuro e vazio durante a semana, não cumpria verdadeiramente a premissa de ser algo divino. Faz sentido, era só pedra e madeira. Exato. O lugar só tomava vida quando a assembleia humana de crentes adentrava pelas portas. Lentamente, num processo de séculos de desgaste linguístico, a mente humana transferiu o peso do nome. Uau! A palavra escorregou das paredes físicas e passou a rotular o próprio ajuntamento vivo de humanos. Cara, é uma mudança assustadora quando a gente para pensar. Uma palavra focada em tijolos devorou uma tradição milenar focada no sangue humano e na movimentação civil. Isso ilumina muito sobre a fixação estrutural que as instituições apresentam nos dias atuais. Com certeza ilumina. O Novo Testamento, pelo que consta, jamais engessou a ideia de ajuntamento, tratando a eclesia como uma fluidez admirável, né? Uma fluidez que a permitia escalar de acordo com a demografia orgânica do grupo. O termo se aplicava perfeitamente à chamada eclesia doméstica, composta de um punhado de cidadãos ou servos compartilhando pão secretamente ao redor da mesa na casa de um comerciante ou artesão. Mas de forma impressionante, a teologia de apóstolos como Paulo expande as fronteiras da palavra de modo colossal em cartas aos crentes de Éfeso e Colossos. Atingindo uma escala cósmica, né? Sim. A mesma palavra abraça, simultaneamente, os 5 crentes sentados na sala de estar e a totalidade impensável de todos os redimidos através de todas as eras, englobando a terra e o espaço celestial.
O termo pulsa, respira e recusa-se a ser confinado pela geografia. Mas a palavra burocrática assembleia, mesmo na sua escala cósmica, corre o risco de permanecer seca, incapaz de capturar a densidade dramática e o peso espiritual do conceito. A linguagem fria falha às vezes. Falha muito. E devido a essa limitação humana, os escritores das escrituras recorrem massivamente à criação de metáforas literárias profundas. Berkhoff examina 4 designativos centrais que fornecem carne, osso e pulso à doutrina da Igreja. Quais são eles? A multiplicidade das figuras de linguagem existe porque uma metáfora singular sucumbiria ao tentar englobar a totalidade do que a congregação representa. O primeiro designativo é o imponente título de Corpo de Cristo. Ah, a imagem biológica. Isso. Essa imagem biológica existe para esmagar a noção de que a congregação é meramente uma associação jurídica, um contrato social voluntário. Ela postula uma unidade visceral e orgânica. Cada membro funciona como uma célula vitalmente atrelada, né? Exatamente, dependente do fluxo de vida fornecido por Cristo, que atua como o sistema nervoso central e a cabeça. E o segundo conceito é o templo do Espírito Santo, Que transfere a carga de santidade absoluta da arquitetura hebraica para a biologia humana. É a demolição do altar de pedras cimentadas em Jerusalém e a inauguração de uma estrutura imaterial construída com um assentamento de pedras vivas lado a lado. A substituição perfeita do estático pelo vivo. Lindo isso. E a terceira figura escatológica foca na Jerusalém de cima, ou Jerusalém celestial. E qual o peso disso na época? Para o observador do Velho Testamento, a capital de Israel não era uma mera sede administrativa governamental, mas o único ponto cardeal da terra onde o Criador escolhera assentar a sola dos pés. A teologia do Novo Testamento sequestra essa imagem terrena e a transplanta para o meio da congregação. A comunidade redimida torna-se a nova habitação permanente da presença divina, uma realidade de ordem superior e celestial que já se infiltrou e opera ativamente no meio do caos terrestre. Incrível. Mas e o quarto designativo? Você mencionou que ele opera em uma chave defensiva. Sim, é o título de coluna e baluarte da verdade. De acordo com a análise do material, a função dessa linguagem é forjar a imagem da igreja como a última linha de defesa, uma torre blindada que guarda a verdade contra as ideologias corrosivas do reino das sombras. Sabe que, ao analisar a mecânica sociológica dessa figura de baluarte, a gente esbarra em um perigo latente terrível, né? Qual o perigo? Pensa bem. Quando um grupo adota a postura excessiva de bastião cercado e inexpugnável, focado de forma obsessiva na defesa contra invasores, não ocorre uma miopia. Ah, sim, com certeza. A instituição não entra no ciclo tóxico de investir recursos vitais, energia e poder apenas na lubrificação e no fortalecimento de seus próprios muros, chegando ao ponto em que o perímetro de pedra se torna muito mais valioso do que as consciências frágeis e vulneráveis que as muralhas deveriam estar protegendo? Olha, o mecanismo da autodefesa institucional inevitavelmente gera autoritarismo. A sua observação de que o foco nos muros esmaga a quem está lá dentro não apenas é o que a sociologia nos ensina, mas é precisamente o que explica o abismo histórico rumo ao qual a doutrina mergulhou nos séculos seguintes. É mesmo. Sim, quando a necessidade desesperada de defender a ortodoxia sobrepujou a natureza orgânica da comunhão, a metáfora da cidadela de proteção materializou-se em um império burocrático, rígido e impiedoso. Então, acho que é o momento de seguirmos pelo longo desvio histórico registrado pelo livro. A crônica de como a comunhão vibrante de pessoas comuns transmutou-se numa superpotência de monarquia absoluta. É uma longa descida. A imensa dúvida que fica para quem ouve é como os trilhos dessa locomotiva teológica foram entortados séculos antes de figuras revolucionárias como Martinho Lutero sonharem em protestar. A cartografia histórica do Berkhoff esclarece que a corrupção não se deu num único golpe. Os relatórios deixados por líderes da geração imediatamente posterior aos apóstolos demonstram um cenário simples e desprovido de coroa. Era mais horizontal, né?
Muito mais. Para eles, o sistema todo se resumia na communio sanctorum, uma ligação íntima entre indivíduos. Entretanto, ao cruzar o limiar para o século II e III, a tranquilidade foi despedaçada pelo levante letal de seitas heréticas. Ah, tipo o gnosticismo. Isso, um gnosticismo, que começou a parasitar e distorcer os ensinos internos. Crentes novos já não sabiam quem realmente possuía a verdade, visto que os textos sagrados circulavam soltos. E diante desse caos, intelectuais e bispos como Cipriano impuseram uma barreira de contenção implacável. Foi a instalação de um controle de fronteiras doutrinário. Para impedir os invasores, precisava-se de um critério de autenticidade incontestável que o cidadão pudesse checar com facilidade, certo? Perfeito. E Cipriano e seus aliados construíram o muro utilizando o cargo humano. A mecânica de defesa era a sucessão tátil dos bispos. Como assim? Sucessão tátil. Eles estabeleceram o dogma de que a garantia inquestionável de acesso aos ensinos reais residia puramente na capacidade de um bispo provar que sua cadeira de autoridade podia ser rastreada como uma linhagem sanguínea diretamente até os 12 apóstolos originais em Jerusalém. Entendi. Como consequência direta e calculada, o cargo episcopal foi blindado com o absolutismo. Naquele exato momento histórico, estabeleceu-se o precedente aterrorizante de que estar geograficamente e institucionalmente rompido com o bispo visível equivale automaticamente a estar rompido com a salvação eterna. Meu Deus! As chaves do sobrenatural foram algemadas às mãos da liderança institucional. Exatamente. E os volumes de história avançam para a complexidade da mente de Agostinho. O que o Agostinho traz de novo para essa mistura? Agostinho personificava a tensão intelectual da época. Suas intensas batalhas contra a facção dos donatistas revelam um homem dividido. Dividido como... A sua mente teológica prodigiosa produziu a distinção de que existia uma realidade invisível, um corpo formado pura e exclusivamente pelos predestinados eleitos que portavam genuinamente o amor divino. A famosa Igreja Invisível. Isso. Paralelamente, Agostinho atuava como um funcionário vital do sistema, empenhado na defesa feroz da estrutura burocrática e visível da Igreja Católica, administrada por um clero cheio de falhas humanas. Ele tentou equilibrar os dois mundos, então. Sim, ele reconhecia amargamente a mistura perigosa de membros piedosos com líderes corrompidos, mas abraçava o sistema governamental para manter a ordem, fundindo no mesmo espaço a pureza divina e a máquina imperial. E a tragédia subsequente é que as gerações de estudiosos escolásticos, operando durante toda a expansão da Idade Média, resolveram ignorar solenemente a parte contemplativa de Agostinho e focaram apenas no aspecto da máquina. Sim, eles pegaram só a parte institucional. O livro descreve como eles pegaram as engrenagens criadas por Cipriano e a defesa sistêmica de Agostinho e levaram as consequências da autoridade eclesiástica à sua mais brutal potencial máxima. A escolástica não apenas apertou as engrenagens de controle, mas fabricou um topo despótico para a pirâmide estrutural. A figura do bispo de Roma, consolidada na posição do papado ocidental, vestiu as roupas de um monarca, com autoridade suprema e incontestável. Virou um rei terreno. As sementes plantadas por Agostinho de que a estrutura materializada no mundo era de alguma forma pragmática ao reino de Deus na Terra, floresceram num monstro administrativo. Nossa! A corporação obliterou a compreensão de ajuntamento de fiéis para ser enxergada fundamentalmente como uma imponente e invencível hierarquia que pairava acima dos mortais. Sabe, as notas sobre os efeitos colaterais dessa crença são bem sombrias. Quando a máquina eclesiástica passou a enxergar a si própria como o reino de Cristo plenamente instaurado e operante no poder da espada e das leis terrenas, ela adoeceu profundamente por ambição secular. Adoeceu e adoeceu gravemente. O sistema burocrático, cego pela própria autorreferência, forçou a submissão das grandes universidades de pesquisa, regulamentou as artes liberais e a movimentação do comércio europeu, ditando políticas fiscais.
O ápice do absurdo era ver imperadores, reis e duques militares prestando reverência forçada aos bispos. Inversão total de papéis, né? O objetivo primitivo da comunhão transformadora se esfacelou sob a máquina de fazer impérios. E o mecanismo que segurou o mundo civil sobre esse domínio despótico foi a apropriação dos sacramentos. Como assim a apropriação? Ao exigir que a única via de administração legal da graça, perdão e salvação eterna dependesse unicamente das liturgias realizadas por agentes credenciados e com as taxas devidas, a instituição executou um sequestro completo. Sequestraram a graça. A dinâmica é exatamente igual à de uma imensa e inescrupulosa corporação financeira que adquire por manobras legais as chaves e os direitos de propriedade de uma nascente de águas num continente desértico. Ótima metáfora. A água, em sua natureza, devia jorrar gratuitamente e desimpedida, mas agora, quem quer sobreviver é forçado a seguir regulamentos cegos e taxas corporativas extorsivas. E se não pagar, morre de sede. Exatamente. Essa asfixia burocrática, esse torniquete mortal sobre o espírito das pessoas, esticou a panela de pressão até o ponto crítico em que a grande reforma não era mais uma possibilidade remota, mas sim uma necessidade de vida ou morte. Essa colossal ruptura continental detonou no cerne da civilização europeia no século XVI. Figuras titânicas como Calvino e Martinho Lutero adentraram o cenário dispostos a desmantelar séculos de construções corruptas e resgatar o significado soterrado nas areias do Novo Testamento. E a rebelião não era motivada simplesmente pelo roubo dos cofres ou pelos abusos financeiros, sabe? O alvo primário era destruir a ideia da máquina distribuidora da graça. Eles queriam implodir a represa de água. Isso. Os reformadores dinamitaram a doutrina medieval ao restaurarem, sob grande perigo e custo social, o conceito majestoso do sacerdócio de todos os crentes. Todo mundo com acesso direto. Ao fazerem isso, eliminaram a obrigatoriedade da classe mediadora clerical. Trabalharam arduamente para deixar claro ao povo comum a diferença extrema entre as imperfeições nojentas e inevitáveis da congregação humana visível e a majestade e pureza da igreja perfeita e invisível habitada por Cristo. No entanto, como ocorre em qualquer explosão de alicerces envelhecidos, pedaços saem voando para todos os lados. Os documentos evidenciam que o pós-reforma inaugurou um cenário de múltiplas e radicais fragmentações. Assim, o movimento do pêndulo extremou-se em grupos reacionários como os anabatistas, cujo ressentimento em relação à burocracia mista os levou a um caminho de separação radical. E não parou por aí. Não. Posteriormente, os pietistas seguiram essa trilha. Ao olharem para a versão reestruturada, porém ainda humana e visível das congregações, e notarem o pecado inevitável ali no meio, decidiram buscar utopias. Fugiram da realidade. Recusaram-se a aceitar que bons e maus dividiriam os bancos e procuraram um isolamento na esperança frustrada de forjar uma convivência absolutamente pura neste plano carnal da existência. E essa não seria a última grande pancada contra a fundação original. Com a eclosão intelectual do iluminismo nos séculos subsequentes, o movimento racionalista tratou de sugar qualquer aspecto de ordem sobrenatural e cósmica de dentro das muralhas. Transformaram tudo num estudo acadêmico. Frio. Passou-se a estudar os ajuntamentos através da sociologia estrita, tratando o movimento iniciado na Galileia como sendo igual a uma agremiação folclórica ou uma associação rotariana. Um clube social antigo. Passou-se a rir abertamente da ideia de que o profeta carpinteiro da Judéia tensionara criar qualquer formato de estrutura intercontinental duradoura. E acho que isso prepara o palco para a erosão mais refinada de todas, né? Com toda certeza. A erosão operada pelos intelectuais liberais como Friedrich Schleiermacher e Albrecht Ritschl, sem o peso do sobrenatural ou o compromisso com dogmas, eles reformularam friamente a congregação como se fosse uma enorme ONG. Uma ONG espiritual. Para a mente moderna desses teólogos, a igreja serve estritamente para propósitos utilitários, cujo objetivo maior é fazer lobby em prol dos direitos civis,
forjar o moralismo humano e ajudar os indivíduos a passarem algum tempo em um companheirismo vago. Norteados pelo idealismo de não cometerem maldades escandalosas durante a semana de trabalho, só isso. Só isso. Mergulhando nessa longa linha do tempo, das origens aos tempos modernos, formula-se uma questão perturbadora. E eu quero jogar isso na mesa para você. Manda. Ao sistematizarem genialmente a divisão da doutrina em igreja visível, que é o local físico infestado pelas mazelas e imperfeições humanas, e a igreja invisível, o domínio secreto, espiritual e inalcançável gerido exclusivamente pelos céus, será que os reformadores do século XVI não deixaram escapar uma armadilha ideológica nas entrelinhas? Como assim? Pensando diretamente na mente das gerações atuais. Será que não se construiu uma via de escape onde se torna incrivelmente confortável dizer do sofá de casa? Tipo, a minha filiação primordial pertence exclusivamente à camada sublime e invisível. E minha conexão mística está intocável e livre de dramas orgânicos. Ah, entendi onde você quer chegar. Consequentemente, estou liderado de me desgastar psicologicamente e investir energia lidando com as imensas imperfeições, hipocrisias e exigências do perdão atreladas ao trabalho sujo de congregar numa realidade geográfica. Olha, é uma provocação excelente. E o que as notas e a realidade provam cabalmente é que essa fresta foi largamente usurpada pela civilização contemporânea, confirmando um perigo aterrador. A atitude liberal se aposta desse distanciamento como um escudo para a irresponsabilidade cívica e relacional. Então, usam a doutrina invisível como desculpa para não lidar com gente difícil. Exatamente. Esvazia-se por completo o poder do evangelho de moldar a natureza e o caráter. Um caráter que depende vitalmente de o atrito, o desconforto e o amor sacrificial das congregações operarem como bigornas nas forjas do mundo. Tem que ter atrito para ter polimento, né? Sim, substituir a pesada responsabilidade do compromisso real pela ilusão do companheirismo volátil acaba secando na base as ferramentas divinas de redenção mútua, aprisionando a humanidade num individualismo vaidoso e espiritualmente estéril. Nossa, foi de fato uma imersão reveladora através das notas que recebemos. Partimos de uma palavra comum, urbana e política, o termo secular eclésia, que simplesmente arregimentava vizinhos ao redor de uma praça governamental. Navegamos e assistimos como o esforço pragmático para frear inimigos transfigurou a reunião numa fortaleza que se corrompeu inchando seu tórax burocrático, transformando-se de comunhão livre em um império autoritário cobrando taxas e submissão pela água da salvação. E depois a explosão. Sim, testemunhamos a reação sísmica e redentora da reforma no século XVI e como racionalidade estéril dos tempos modernos atuou incansavelmente para rebaixar esse organismo revolucionário ao status pífio de centro comunitário inofensivo. Mas retirando um passo atrás e mirando todo o escopo, emerge uma provocação muito séria que assombra além da tinta do texto, viu? Qual provocação? Pra gente fechar? Se já admitimos que a base da linguagem não é estática, mas formata de forma brutal e silenciosa o nosso tecido espiritual, e se temos a profunda clareza de que os termos germânicos, saxões e atuais que rotulamos e herdamos da raiz Kyriake trazem intrinsecamente na sua bagagem semântica milenar o peso sufocante dos prédios mudos, das taxas abusivas, dos telhados e da frieza das colunas e tijolos fixos, que terminologia visceral, chocante ou metáfora radical um profeta itinerante do primeiro século lançaria em praça pública hoje, com o fito exclusivo de esbofetear a paralisia conformista de quem ouve hoje. Nossa, é uma imagem forte. Qual imagem rasgaria esse verniz da instituição para tatuar na consciência de que sempre fomos, desde o primeiro instante, um organismo orgânico transbordante de fluidos em uma turbulenta e ensurdecedora marcha através do tempo? Essa é a tensão que permanece de pé. Que reflexão espetacular para a gente levar para casa. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Que Deus abençoe todos os ouvintes.